Quero te convidar para que você possa abrir sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 até o 26. Amém, queridos? Diz assim o texto bíblico: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Podeis assentar, queridos? Amados, esta carta que Paulo ele endereça à igreja que estava em Corinto, ele vai tratar de alguns problemas que a igreja estava enfrentando. E ele escreve na intencionalidade com o propósito de corrigir alguns desses erros. E, evidentemente, um dos problemas que a igreja estava também a enfrentar era em relação à Santa Ceia. Havia algumas definições que não estavam muito claras para eles, alguns problemas que estavam acontecendo, e Paulo foi informado sobre esses problemas, e por essa razão ele escreve essa missiva com a finalidade de corrigir todos os problemas que aquela igreja estava a apresentar. E um deles era em relação à ceia do Senhor. Então ele, no capítulo 11, ele vai, a partir do verso 17, ele vai corrigir esses problemas que estavam apresentando em relação à ceia do Senhor. E o parágrafo, a perícope que ele vai tratar sobre esses assuntos, compreende do verso 17 até o verso de número 34. E ele divide essa perícope da seguinte maneira: dos versos 17 até o verso 22, ele vai trabalhar a questão da repreensão. Haja vista que ele começa o capítulo de número 11, verso 2, elogiando a igreja. Ele diz: eu os elogio, por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu a transmiti a vocês. Porém, no verso 17, ele diz: entretanto, nisto que vou dizer, nisto que vou ensinar a vocês, não os elogio. Aqui Paulo já não começa elogiando aqueles irmãos. E ele passa então a repreendê-los. Então há uma repreensão a partir do 17. E ele vai também trabalhar durante essa repreensão devido ou por causa da deturpação da festa do amor. Existia uma festa que se perdeu com o passar dos anos, do tempo em que a igreja, além da ceia, ela tinha uma festa chamada Festa do Amor, a Festa do Ágape. E Paulo então vai chamar a atenção sobre alguns em que, naquele momento em que eles deveriam compartilhar-se daquilo que cada um trouxe para apresentar e ter um almoço, um dia de comunhão juntos, eles estavam fazendo divisões. Então Paulo vai chamar a atenção por causa da deturpação da festa do amor. E ele vai trabalhar também, dos versos que lemos, dos versos 23 ao 26, vai trazer à luz aqueles irmãos sobre o significado da ceia do Senhor. O que ela significa de fato?
e que todos nós que somos filhos de Deus, adotados na família de Deus, cristãos, como igreja de Deus, precisamos saber. E no final ele vai falar sobre os perigos em relação à ceia do Senhor, a partir do 27 até o 34. Só que hoje, queridos, nós iremos enfatizar o significado da ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Tem vários outros assuntos muito importantes e pertinentes que nós poderíamos falar nessa noite, mas nós fomos direcionados, creio eu, piamente nisso, para falarmos especificamente sobre o significado da ceia do Senhor, enfatizarmos o significado da ceia do Senhor. Haja vista, nós estamos hoje num momento como esse, em que nós, como filhos, nos assentaremos à mesa para juntos participarmos da ceia do Senhor. E o que nós precisamos entender, queridos, é que a ceia do Senhor, ela está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício substitutivo. Então a centralidade da ceia consiste no sacrifício vicário de Cristo Jesus. A cruz de Cristo, e não o egoísmo humano, está no centro dessa celebração. No dia como esse, nós nos reunimos para celebrar e trazer à memória o que Cristo fez em favor de corruptos e pecadores como eu e você. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança, pois ele mesmo diz que ele estabeleceu uma nova aliança pelo sangue dele. Por meio de Cristo Jesus, é que Deus perdoa os pecados e nos salva da ira vindoura. É por meio de Cristo Jesus é que nós somos de fato perdoados dos nossos pecados e somos resguardados da ira que Deus vai derramar sobre a face dessa terra. E a ceia do Senhor, queridos, é uma proclamação dramatizada de 4 verdades essenciais da fé cristã. Nós não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo, sem termos a noção do que isso foi, das implicações que há no fato de Deus ter matado seu filho por causa de pessoas corruptas e pecadoras como nós. Warren Wiersbe, ele destaca 4 pontos que Paulo ensina aqui sobre a ceia e que nós devemos nos dias atuais ainda hoje observar sempre quando nós nos reunirmos ao redor da mesa do Senhor. Nós precisamos olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olharmos ao redor. 4 verdades, 4 pontos importantíssimos que nós precisamos considerar. E o primeiro ponto, queridos, é que eu e você, que no dia como esse, nós devemos olhar para trás. Quando nós participamos da ceia, nós devemos olhar para trás. E para onde? Para a cruz de Cristo Jesus. O verso 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Nós temos que olhar para o momento da crucificação. É para lá que nós devemos olhar, num momento como esse. Para a cruz de Cristo, para o vitupério do Filho de Deus. Quando Jesus pegou o pão, partiu e disse: este pão é o meu corpo, que é partido por amor de vocês. Tomai e comei, e fazei isto em memória de mim. Ou seja, quando nós nos reunimos num momento como esse, entretanto, todavia, nós precisamos lembrar, trazer à memória a cruz de Cristo,
o momento exato do vitupério do Filho de Deus. Porque ele diz que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a sua morte. Nós estamos declarando: Jesus morreu por causa dos meus pecados. Cristo padeceu sobre si e levou e foi esmagado por Deus por causa dos meus pecados. Não é apenas pegarmos o cálice e o pão, participarmos sem ter nenhuma noção das implicações que há nisso, do ensino belíssimo que há no ato de assentarmos à mesa num dia como esse. Nós precisamos olhar para trás e nos lembrar: por que Cristo morreu? Por que foi necessário Cristo padecer na cruz? Porque eu e você, nenhum de nós, jamais teríamos nenhuma condição de fazer qualquer coisa para que pudéssemos ser aceitos diante de um Deus santo, justo e poderoso como é o nosso Deus. Paulo diz em Romanos, mesmo entregando o Senhor Deus a lei, e ela é perfeita para revelar e nos deixar emudecidos no tocante de que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus cabalmente. Então Deus teve que se satisfazer, Ele teve que se propiciar, e Ele faz isso enviando Cristo Jesus, para que sobre Cristo Jesus os nossos pecados fossem imputados, fossem lançados, para que Ele pudesse ir lá na cruz e bradasse tetelestai, para que eu e você, numa noite como essa, pudéssemos nos lembrar e dizer: Cristo morreu por causa dos meus pecados. Se hoje sou vivo, se hoje estou na presença do Deus Altíssimo, é porque um dia Cristo bradou na cruz por causa da minha alma. E não só lembrarmos por que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas como Cristo morreu. Não foi uma morte indolor. Cristo não adormeceu e simplesmente morre. Ele foi levado ao escárnio, ao vitupério, por causa dos nossos pecados. Isso tem que nos fazer lembrar que o pecado é danoso demais. Ele foi entregue aos homens. Ele se entregou. Foi esbofeteado, cuspiram nele, arrancaram suas vestes, colocaram uma coroa de espinho na sua fronte, cobriram seu rosto e batiam com a cana na coroa de espinho e dizia: profetiza quem te bateu. Horas e horas de agonia e de sofrimento. E se não bastasse tudo isso, no dia seguinte pegaram uma cruz e colocaram sobre os seus ombros, todo ferido. E ele teve que andar pela rua central de Jerusalém, a via dolorosa, sendo ainda escarnecido, zombado. Em algum momento ele não aguentou e caiu ao chão. Obrigaram um homem de cor a levar o patíbulo da cruz. Chegando no monte chamado Caveira, no Gólgota, o pregaram na cruz. E uns dizia: se tu desceres daí e te salvar, nós vamos crer na sua mensagem. Respirando com dificuldade, um maior esforço durante horas, cheio de sangue. Imagina as moscas o incomodando, ele não podia se coçar. Teve um momento que ele teve sede. Ele disse: tenho sede. E um dos soldados foi lá, pegou uma esponja,
colocou numa bebida azeda, uma espécie de vinagre, e levou até a sua boca. E chegado o momento, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. E ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Morreu por causa dos nossos pecados, morreu para nos salvar da ira de Deus, e morreu numa cruz sangrenta, num sacrifício cruento, por causa dos nossos pecados. E ele morreu por causa da igreja. Ele morreu, ele deu a vida pela sua noiva, para que nós pudéssemos ser a igreja, a noiva de Cristo. Foi necessário ele entregar-se numa cruz. Por isso que Cristo é o centro da ceia. Não é a igreja, não é você, não é eu, mas Cristo é a figura central da ceia. A ceia é uma pregação dramatizada do Calvário. É como se nós pegássemos os elementos e pudéssemos visualizar o momento exato da crucificação. Isso é: fazei em memória de mim. Esse é o primeiro ponto. Nós devemos olhar para trás, para nós termos noção do significado da ceia. O segundo ponto, queridos, que eu quero destacar com vocês, é que, além de olharmos para trás, nós precisamos olhar para frente. O verso 26 continua dizendo: porque sempre que comerem deste pão, beberam deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Olhando para trás, até que Ele venha. O venha fala-se do futuro. Quando nós participamos da ceia, nós não devemos olhar somente para trás, mas também nós precisamos olharmos para frente, porque a ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Agora, não jamais como o Messias sofredor, como aquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas agora ele virá como Rei do universo, como aquele que há de julgar os vivos e os mortos, e ele trará à luz todas as coisas, as que estão patentes, as que não estão patentes, onde ele irá dizer: vinde bendito dos meu Pai, como ele vai dizer: vocês apartai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. A Eucaristia, a ceia, aponta para a parousia. Há um clima, querido, de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. Eu quero que você compartilhe comigo aí o Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 16 a 18, Jesus celebrando a ceia com os discípulos. Diz assim, Jesus falando: pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Verso 17 diz: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia fala-nos da Eucaristia. Ela nos mostra o futuro de que Cristo vai voltar. A segunda vinda de Cristo, queridos, é a grande esperança do cristão no mundo onde o mal tem feito tantos estragos.
É por isso que quando nós participamos da ceia, nós precisamos ter a convicção que Jesus nos deu a sua palavra, de que um dia nós iremos participar juntos no reino do céu, no reino de Deus. Por isso que a nossa expectativa, a nossa esperança tem que ser no regresso de Cristo Jesus, e não nessas coisas efêmeras desse mundo. Porque muitas das vezes, queridos, nós estamos aqui preocupados só com essa vida. E nós nem sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui. Mas às vezes nós não imaginamos que Cristo vai voltar. Não esperamos isso. Paulo, quando ele vai falar ali, já as suas últimas palavras na pastoral, ele diz algo interessante. Ele diz que para ele estava reservada a coroa da vida, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E ele diz, não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. Aleluia. Nós precisamos ter em nossos lábios o cântico, a doxologia do Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos esperar ansiosamente, porque a noiva, ela espera o noivo, ela pensa no noivo, ela vive para o noivo. A ceia, a Eucaristia, quando olhamos para trás, aponta a morte. Quando olhamos para a frente, aponta para o seu regresso triunfante. William MacDonald, ele diz, citando Godet, ele afirma dizendo o seguinte, que a ceia do Senhor é o elo entre as suas duas vindas. O monumento de uma, memorial, e a garantia da outra. Então, quando nós pegamos o cálice, os elementos, o pão, o memorial, o monumento, Cristo já veio, foi à cruz, morreu, mas também aqui está nos dando a garantia, com a certeza, a convicção de que Ele vai voltar, que Ele vai regressar outra vez. Olhando para trás, para frente, agora chegou o momento de que nós precisamos olhar para dentro de nós. O verso 28 diz, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quando você celebra a ceia, não somente olha para trás, não somente olha para frente, mas você também olha para dentro. Paulo, ele exorta-nos a fazermos um exame. E exame, queridos, é para diagnosticar alguma coisa. Quando a gente faz essa consulta do SUS, que eu acho que todo mundo teve já essa experiência alguma vez na sua vida, você entra, o médico nem olha na sua cara, é assim? Ou você faz algum exame admissional ou demissional, você paga lá R$60, hoje deve ser um pouquinho mais, o médico nem na sua cara ele olha, ele só pergunta o seu nome, pergunta se está tudo certo, assina, bate o carimbo e está liberado. O do SUS ele faz o seguinte na consulta, você, a senhorita fulano de tal, o senhor fulano de tal, sim, está tudo bem com você? O que você está sentindo? Isso. Dipirona, a gente até sabe o que é que a gente vai ganhar. Soro, glicose e dipirona. Está liberado, passa ali na farmacinha, está tudo certo. Eu estou falando do médico do SUS, tá? Tem alguém da saúde aqui? Não. Mas eu estou mentindo? Não é assim que funciona? Se for diferente, meu irmão, tu foi um prendado. Porque sempre é assim. Particular já muda um pouquinho, depende do particular ainda, né? Depende do plano. Tem um tal aí de cartão de todos aí que a gente se engana com aquele troço. Você fala, vai dar certo. Você chega lá, o médico faz a mesma coisa do SUS. Você fala, meu misericórdia, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Mas é um pouquinho melhor. Mas aqui Paulo está falando, não é para fazer consulta não, meu filho, é fazer um exame. O exame é algo particularizado. Ele é investigativo, não é assim?
Vai investigar. Paulo está dizendo, vocês precisam olhar dentro de vocês. Examine-se a si mesmo. Outra versão vai falar, né? Examine a si mesmo. A minha aqui está dizendo, examine-se cada um a si mesmo. Aqui ele não está dizendo assim, hein, você olha para o Jades, examine o Jades. Ô Pedro, examina o Paulo. Foi isso que Paulo está dizendo. Está dizendo assim, examine cada um a si mesmo. É um autoexame, é uma introspecção. Nós não devemos olhar para o nosso irmão e examinar a vida do irmão, ser juiz da vida do irmão. Em vez de examinar e julgar o outro, nós devemos voltar às baterias, os olhares para nós mesmos e examinar-nos e julgar-nos, e investigar o nosso coração. E aqui eu vou abrir um parênteses. Tem uma frase muito dita nos dias odiernos, que diz assim: segue o seu coração. Assinado Satanás. Se você ouviu isso da boca de alguém, você levanta a mão e fala, está amarrado, queima Jesus. Jesus nunca falou para seguir o coração, falou? Algum dos apóstolos, vocês viram algum ensino dizendo que é para seguir o coração? Já no Antigo Testamento, Deus já dizia que o coração do homem é enganoso e mais perverso, mais do que todas as coisas. Jesus disse que do coração é que sai todo tipo de maldade, adultério, assassinato, roubo, tudo sai do coração. A outra mentira de Satanás, se te faz feliz, faça. Assinado Capiroto. Gente, o negócio é tão sério que Davi, quando peca, Salmo 51, ele confessa o seu pecado para Deus. Ele diz, se o Senhor me purificar, eu vou ser limpo. Mas ele não parou por aí, ele diz, cria em mim, Senhor, um coração novo. Essa tem que ser a nossa oração. Cria em mim, Senhor, um coração disposto a obedecer ao Senhor, a honrar o teu nome, a viver para ti, a priorizar o seu reino. Não é só pedir, Senhor, me purifica, mas Senhor, me dê um coração diferente. Nós precisamos investigar o nosso coração, ver o que tem lá dentro. Algumas vezes nós colocamos em algum compartimento uns bichinhos de estimação, um leãozão. Já falei do leão aqui. A casa precisa ser toda de Jesus. Às vezes a gente até canta aquela musiquinha chipeirinha que tem aí. Essa casa, essa é a casa. Mas aqui, Senhor Jesus, tem uma baguncinha para ficar aqui, tem um pecadinho para ficar ali, tem uma magoazinha aqui, tem uma raivinha ali, tem um pecadinho que eu gosto aqui. Jesus não está lá. Por isso que nós temos que fazer um exame. Hoje é dia disso. Por que Cristo morreu? Morreu por causa dos meus pecados. De uma forma cruenta. Um vitupério. O escritor aos Hebreus diz que ele morreu fora dos muros. Tiraram as suas vestes. Que vergonha, que ignomia que Jesus passou por causa da gente. E nós não merecemos nada disso. Não é porque nós somos bonzinho, bonitinho. Ai, que Jesus. Não. Porque Ele é gracioso mesmo. Porque Ele é misericordioso mesmo. Então, num momento como esse, é que nós
estamos aqui, devemos olhar para trás. Jesus morreu na cruz, Jesus vai voltar, nós estamos no meio. E agora, como filho, como igreja, como servo, eu preciso fazer um exame do meu coração. Será que a gente pode fazer igual Jesus, sentar na mesa com Judas? Comer com ele? E dar um pedaço maior ainda? Toma aqui. Molha lá, toma aqui, coma. Lavar o pé do Judas? Nós precisamos fazer uma introspecção do nosso coração. Nós precisamos analisar a nossa vida. Senhor, o que tem culpado o meu tempo, o meu coração? Porque aquilo que tem culpado mais o nosso coração é aquilo que nós estamos adorando, é aquilo que nós estamos servindo. É digno observar que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Você não deve apenas fazer análise e dizer assim: realmente meu coração, nossa, que coração perverso. Olha, se você identificar e dizer isso, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então não vou participar, eu não posso. Mas foi isso que Paulo disse? O que ele falou? Verso 28, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Implicitamente está aqui, identificou que tem um leão aí dentro, tem um ouriço cacheiro aí dentro, que tem uns bichinhos de estimação aí dentro, mete o pé nesse troço. Paulo não pode escrever assim não, ele escreveu desse jeito aqui, mas eu estou ajudando vocês, para vocês entenderem. Arranca tudo isso, confesse-os, diz: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho andado impiamente diante do Senhor, eu não deveria ter falado, mas eu falei, eu não deveria ter pensado, mas eu pensei, eu não deveria ter feito, mas eu fiz, e agora, Senhor, eu quero que o Senhor me absolva de toda a culpa, de todo o meu pecado, Senhor, porque eu quero participar da mesa do Senhor. É isso que nós temos que fazer. O nosso coração. E aí, queridos, um coração quebrantado. Deus olha para ele assim e fala: eu vou descer, eu vou inundar, e o Senhor tira a culpa. Deus olha para mim e para você, vê o sangue de Cristo Jesus. Ele comprou, ele morreu por ele, e a graça de Deus está sobre nós. Por isso nós temos que fazer essa análise e, ao fazê-la, identificando alguma coisa, confessá-la e dizer: Senhor, eu não quero continuar fazendo. Porque não adianta nada confessar agora, dizer: Senhor, eu quero participar, e amanhã você vai fazer a mesma coisa. E se você depois de amanhã fazer a mesma coisa, e depois fazer a mesma coisa, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Você tem que rever seu cristianismo. Porque talvez, com quase toda certeza, você não nasceu de novo. Porque a Bíblia, essa Bíblia aqui, diz que aquele que comete o verbo, o mesmo pecado, assiduamente, é do diabo. Eu poderia ter falado outra coisa para você, mas essa é a verdade bíblica. Charles Spurgeon diz o seguinte: eu não vou brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo. Tem crente que fica brincando com o pecado assim, ó, olhando para o pecado e fazendo coraçãozinho para ele, tacando beijinho para ele, flertando com o pecado. Hoje às vezes maquinando: tal hora assim vou fazer tal coisa, eu sei que é errado, mas a minha carne quer, eu vou. Que o sangue de Jesus tenha misericórdia. Escuta, porque hoje estão doidos falando aqui, mas uma hora dessa Deus parece no seu caminho, te pega lá e te arrebenta, porque Ele ama você. Cuidado com o pecado.
O pecado é muito sério. Faça o exame e deixa hoje, deixa aqui. O Senhor Jesus vai descer e vai limpar você, vai derramar a graça sobre você, o perdão vai lhe abraçar nessa noite, e você vai voltar para sua casa celebrando. O diabo, a sua mente, não vai te acusar mais, porque o sangue de Cristo diz assim em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a nossa iniquidade. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. Nós oramos a semana toda aqui. Os irmãos da congregação oraram a semana toda lá. Nós tivemos a vigília na sexta aqui. Alguns jejuaram durante a semana. Sabe, gente, nós precisamos voltar e resgatar o temor que nós tínhamos no nosso coração quando se trata da ceia do Senhor. E nos preparar. Ah, pastor, não é só na ceia. Não, não é só na ceia, não. É sempre. Porque isso não é uma sazonidade para o cristão. Nós temos que viver assim, queridos, de joelhos, com a Bíblia aberta, buscando a face do Senhor. Se nós quisermos avançar, se nós quisermos ver o Senhor operar nesse tempo, em nossa vida, em nossa família, nós devemos viver assim. É assim que o cristão vive. Não é de outra forma, não é apenas puramente religiosidade, mas é viver segundo os preceitos de Deus, exarados aqui na sua palavra. E chegarmos para um momento como esse, com contrição, com entrega, e dizer: Senhor, quanto eu te amo. Será que você disse isso para o Senhor essa semana? Senhor, eu te amo. Senhor, eu reconheço o que o Senhor tem feito por mim. Eu não mereço nada, eu mereci o inferno, a ira do Senhor sobre mim. Mas quanto amor, quanto amor. Se nós pudermos declarar o que nós cantamos aqui: amo o Senhor, meu Salvador. Será que nós amamos? É algo que nós precisamos considerar, queridos. E não fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Fugir do pecado por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Isaías 53, verso 10. Diz que Deus agradou moê-lo por causa das nossas transgressões. Ele não merecia nada daquilo. Nenhum pecado. Os culpados, os criminosos, eu e você, seres humanos, dignos da ira de Deus. Mas Deus derramou sobre ele a culpa de nós todos. E por causa das suas pisaduras, das suas feridas, nós fomos sarados. Por isso que a ceia é um instrumento de restauração. Eu não sei o que você tem vivido durante a semana, não conheço a sua vida, no seu dia a dia. Eu sei pouca coisa sobre vocês. Mas o Deus que te trouxe aqui, o Deus dessa igreja sabe cada passo, cada minuto, cada instante da sua vida. Mas a ceia também é um instrumento de restauração. É o momento de nós fazermos todas essas análises aqui, olharmos e falar: Senhor, vem sobre nós e nos cura e nos purifica. A ceia é um tempo de cura. Tenho andado tão distante, Senhor, de Ti. Nós cantamos assim hoje: distante de Ti, Senhor, não quero viver, não vale a pena existir. Não é isso? Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu... Ele está bem aqui, passeando entre nós nessa noite. Caminhando entre nós. Assim como foi ontem, a graça que Ele derramou lá na congregação, Ele está a derramar aqui.
É hora, em um momento, queridos, nós dizemos: Senhor, distante de Ti, do Senhor, eu não posso viver, não vale a pena, não vale. Eu quero o Senhor, eu preciso dessa presença. A ceia é um instrumento de restauração, é um tempo de cura, de reconciliação na presença do Senhor. É nessa hora que o Senhor pode resgatar a nossa vida, a nossa comunhão. É num momento como esse que Ele vem sobre nós, com a sua presença, com o seu poder restaurador, com a força que nós precisamos para vencer todas as coisas. Para vencer a nós mesmos, para vencer o pecado, para vencer Satanás. E eu, se eu fosse você, eu não ficava quietinho não, eu já começava: mas o Senhor está pregando, pastor. Mas sim, mas dá glória a Deus, glorifica, clama ao Senhor, entenda, chore se for necessário, grite se for necessário, cai de joelhos se for necessário, mas não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. O Senhor quer trazer cura, Senhor. O Senhor quer trazer restauração à sua igreja. Ele quer trazer pureza à igreja. Nós temos orado por isso pelas madrugadas e dizemos: Senhor, vem com poder e glória e derrame sobre nós da sua presença. Para que Ele venha, nós precisamos dizer: perdoa, Senhor, lava-nos, Senhor, mas nós queremos, vem com a sua presença e derrame sobre nós da sua graça, do seu mover, da sua presença, Senhor. Cura as feridas, Senhor, traz, ó Senhor bendito, o renovo. Eu quero sentir, Senhor, aquilo que eu sentia anteriormente, que hoje eu já não sinto mais. O prazer de estar na tua presença, o prazer de estudar a tua palavra, de buscá-lo pela madrugada. Senhor, eu quero sair daqui renovado. Nós não podemos deixar a ceia por causa do pecado. Mas nós temos que fugir do pecado por causa da ceia. Dizer: Senhor, amanhã eu não vou agir mais assim, Senhor. Eu não vou mais, Senhor, fazer. E se você gostava do que estava fazendo, diz para Ele: eu gostava, eu achava bom, mas eu sei que o Senhor abomina, eu sei que o Senhor não gosta, eu sei que fere a sua santidade. Eu, Senhor, não vou fazer mais. Eu vou não apenas verbalizar, mas eu vou viver de modo digno, de modo que o Senhor vai olhar para mim e vai se alegrar de mim, de modo que o seu nome será glorificado através da minha vida. A ceia, queridos, é o momento em que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para examinarmos e nos voltarmos para o Senhor. É na ceia que devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. A ordem de Paulo é: examine-se e coma. Se você veio nessa noite e dizer: Senhor, eu não vou participar, eu vou lá essa noite e na hora eu vou inventar uma desculpinha. Tem uns que dá sede, vai tomar água. Tem uns que vai para o banheiro, que ele foge. Na igreja que passa os diáconos com a bandeja, muitos fazem assim. Mas aqui você vai levantar e vai vir aqui, e vai vir marchando dizendo: Senhor, enquanto eu caminho, Senhor, o Senhor vai me curando. Enquanto eu caminho, Senhor, o Senhor vai me enchendo da sua presença. E quando, Senhor, eu me direciono para a mesa, que a sua graça desça sobre a minha vida. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui para soprar sobre nós, para derramar da sua graça sobre nós. Examine-se e coma. Não fique sem participar. Não fique colocando coisas. O que nós precisamos é obedecer a palavra. Eu estou com um probleminha com não sei quem. Levanta aí, vai abraçar ele. Envergonha Satanás essa noite. Eu estou com não sei o que, com não sei o quem. Sai em nome de Jesus, o com não sei o que, com não sei o quem. E não deixe de participar. É isso que o Senhor pede de mim e de você. Esta é a ordem. Examine-se e coma. Olharmos para trás, para frente, para dentro.
Mas existe outra situação que eu preciso falar antes de terminar. Eu sei que eu já falei mais de 1 hora. Quase 1 hora. Mas vocês aguentam. Ninguém dormiu ainda. Está todo mundo ainda vivo. Né? Glória a Deus por isso. Nós precisamos, além de olhar para trás e para frente e para dentro, nós precisamos olhar ao redor. Quando nós participamos da ceia, nós olhamos para trás, para a cruz. Nós olhamos para frente, de uma forma futura, para a parousia, a segunda vinda de Cristo. Mas também nós olhamos para dentro, para um autoexame. Mas as Escrituras nos convidam para que venhamos olhar para o nosso redor. O verso 33 e 34 diz, portanto, ele está finalizando aqui. Meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não se resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for estar com vocês, darei instruções. Paulo está orientando os crentes a esperar uns pelos outros para uma comunhão verdadeira na festa do amor. Aqui ele está falando da festa do amor. Porque como eu disse no início, na igreja de Corinto era costume os crentes trazerem suas iguarias da casa fartamente. E aqueles que eram mais abastados deixavam de esperar, de dividir com aqueles que eram menos abastados. Ou seja, eles não esperavam. Por isso que ele está dizendo, quando vocês se reunirem para comer da festa do amor, esperem um pelos outros. Eles não esperavam, eles comiam. E aí, um tinha fome, ficava sem comer. O outro ficava até meio que, diz o texto, embriagado, né? Quando os outros chegavam, os menos favorecidos só encontravam o quê? A sobra. Quando encontrava a sobra. Havia até alguns irmãos pobres que passavam fome. E o que Paulo nos ensina? Hoje nós não temos esta prática da festa do amor atualmente. Mas nós temos o mesmo princípio. O princípio continua. Nós não estamos aqui num jantar para depois nós fazermos ou participarmos da ceia. Mas o princípio do ensino, ele perdura, ele continua. Ou seja, quando nós nos reunimos na ceia, nós precisamos olhar ao redor para o irmão que está perto de nós. E a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: tem alguém faltando hoje na igreja? Porque este ou aquele irmão ou irmã não está aqui assentado perto de nós, participando dessa mesma comunhão. Porque, queridos, a ceia é um momento de comunhão. Nós somos um só pão. Nós somos o corpo místico de Jesus. E é isso que Paulo deseja, que a igreja entenda sobre a ceia. Olharmos para a cruz, olharmos para o futuro, para a parousia, olharmos para dentro de nós e olharmos ao redor. Nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. Na verdade, nós somos a igreja mais egocêntrica que existe. O mundo nos forjou para sermos egoístas. Existem até as crenças culturais que ensinam essas coisas. E hora ou outra a gente está falando isso de uma forma assim, despretensiosa. O que a gente diz sempre? Cada um fala, vocês já ouviram, vocês já até falaram algumas vezes. Cada um para... E Deus? Isso é uma crença cultural que tem a sua ramificação no reino das trevas para nos tornar cada vez mais egoístas. A gente fala assim, mas o sol nasce para todo mundo. Já pensou se Deus pensasse assim a respeito de nós? Ele derrama chuva sobre justos e injustos.
Ele dá o sol para injustos, injustos. Ele dá oportunidades para justos, injustos. Nós precisamos, num momento como esse, olhar para Cristo, para a cruz, olharmos para o futuro, a promessa, e manter viva a esperança que nós falamos ontem no nosso coração do regresso de Jesus. Olharmos para nós e fazer esse autoexame, mas nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. Dizer, Senhor, o que está acontecendo? Eu não vi o fulano, eu não vi o ciclano. Por que ele não está aqui também? Essa semana eu vou fazer uma visita. E a visita, irmão, tem que ser a visita, chegar lá e encorajar, ler as escrituras, orar com ele, chorar com ele. Não é chegar lá e dizer assim, você está vendo o que está acontecendo na igreja? Eu também não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Aí sim, feliz, você nem vai lá. Você vem falar comigo. Aí a gente discorda de tudo, concorda com tudo e nós resolvemos o problema. Visita é para ajudar. É para sarar quem está com problema, está ferido. É assim que funciona. Eu vejo que está, entendeu? É assim que nós temos que fazer. Senhor, orar, essa semana eu vou jejuar pelo fulano. Eu vou orar pela vida dele. Vou mandar uma mensagem, eu vou ligar para ele, para ver o que está acontecendo. Isso é olhar ao redor. Imagina a cabeça de pastor, eu estou aqui em cima tentando cantar e tocar, coisa difícil de fazer. Tem dia que eu chego aqui, queridos, eu esqueci até o tom da música. Falei, Jesus, eu olho para o Jades assim, então, ele está tocando num tom, eu estou tocando no outro. Porque eu estou olhando para a nave da igreja, cadê o cicrano, cadê o fulano, não chegou ainda, será que vem hoje, meu Deus? O que está acontecendo? O que foi? O que está pegando? Aí estou tentando cantar a música e pensando, olhando para a igreja. Está entendendo como é que é? Mas eu não tenho a responsabilidade sozinho. Essa é pentecostal. É para todos nós. Não é só o pastor que tem que se preocupar. Você também. Nós todos, nós somos um pão só, um corpo só. Se eu me preocupar com o irmão, conversar com ele, identificar alguma coisa, eu chego para o pastor, ó, eu conversei com o irmão lá, tá assim, tá acontecendo umas coisas, o senhor não quer falar com ele, ou marcar para nós irmos lá junto, orar com ele? É isso? Você vai me ajudar? Nós estamos nos ajudando. É isso que nós precisamos considerar, queridos. Que nós precisamos entender que nós devemos procurar o Senhor e os nossos irmãos. Que nós devemos encontrar-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. Porque na ceia, os céus e a terra se tocam.